acreditei em Doppelganger. Já tinha ouvido falar, claro, aquela velha lenda de que todo mundo tem um duplo andando por aí, uma cópia perfeita, uma sombra viva que carrega o mesmo rosto, a mesma voz, os mesmos gestos. Dizem que ver o próprio Doppelganger é um presságio de morte. Eu sempre achei isso exagero, coisa inventada para assustar, até começar a receber mensagens minhas, enviada por mim mesmo, em horários em que eu estava dormindo. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e tudo isso aconteceu no fim de 2022, quando me mudei para um apartamento antigo no centro da cidade. Eu havia acabado de me separar, estava emocionalmente esgotado e precisava recomeçar em algum lugar onde ninguém me conhecesse. O apartamento era pequeno, silencioso e barato demais para a região, o que deveria ter sido meu primeiro alerta. Mas eu não estava em posição de escolher. O prédio tinha um ar estranho. Não era exatamente feio, mas parecia cansado, como se carregasse décadas de segredos entre as paredes mofadas e os corredores estreitos. Os vizinhos quase não se falavam. O elevador vivia quebrado e a luz do corredor do meu andar piscava todas as noites às 2h17, sempre no mesmo horário. Eu percebi isso já na primeira semana. No começo, os acontecimentos foram sutis, pequenas coisas fora do lugar, a escova de dentes molhada, mesmo quando eu sabia que não a havia usado, a toalha do banheiro no chão ao chegar do trabalho, copos sujos na pia quando eu tinha certeza de ter saído sem usar nada. Eu atribuía tudo ao estresse, à insônia, à rotina bagunçada. Até a noite em que ouvi alguém andando dentro do apartamento. Eu morava sozinho. Era pouco depois das 3 da manhã. Acordei com passos lentos vindo da sala. Não eram estalos do piso ou barulhos do prédio. Eram passos. O som de alguém arrastando os pés, como se estivesse caminhando descalço sobre o chão frio. Fiquei imóvel na cama, tentando convencer a mim mesmo de que era um sonho. Os passos foram até a cozinha, pararam por alguns segundos e depois voltaram. Se aproximaram do meu quarto. A porta estava entreaberta. Do meu travesseiro, eu conseguia ver uma faixa escura do corredor. E então eu vi uma sombra parar do outro lado da porta. Não entrava, não fazia barulho, apenas estava ali. Peguei o celular com a mão tremendo e liguei a lanterna. No mesmo instante, os passos cessaram. Levantei de um salto, acendi todas as luzes do apartamento e revirei cada cômodo. Não havia ninguém. Janelas trancadas, portas fechadas, nenhum sinal de invasão. Na manhã seguinte, tentei esquecer. Trabalhei o dia inteiro. Saí tarde, comprei comida e voltei para casa, já de noite.
Assim que entrei no elevador, recebi uma mensagem da minha irmã. Por que você foi na casa da mãe hoje e não entrou? Ela te viu no portão. Fiquei sem entender. Eu estava no trabalho o dia todo. Respondi na hora, dizendo que não tinha saído do escritório. Ela demorou um pouco para responder. E quando respondeu, mandou um áudio com a voz alterada. Rafa, para de brincadeira. A mãe disse que te viu sim. Você estava parado na calçada, olhando para casa. Ela acenou da janela e você não respondeu. Ficou encarando o portão uns 2 minutos e depois foi embora. Meu sangue gelou. Minha mãe morava em outro bairro, a quase 1 hora dali. E eu tinha passado o dia inteiro no escritório com colegas que poderiam confirmar isso. Tentei rir, dizer que devia ser alguém parecido comigo. Mas a verdade é que a forma como a minha irmã falou, ela estava assustada. Minha mãe jurava que era eu. Não parecido, mas eu. 2 dias depois, aconteceu de novo. Dessa vez foi com o meu porteiro, seu Anselmo. Um senhor sério que trabalhava no prédio há mais de 15 anos. Me chamou assim que entrei no saguão. O senhor esqueceu a chave mais cedo e depois subiu correndo, sem falar comigo. Eu parei. Mais cedo? Sim, umas 6 da manhã. O senhor saiu, ficou uns minutos na rua e depois voltou. Nem deu bom dia. Parecia nervoso. O senhor está bem? Bom, eu estava dormindo às 6 da manhã. Tinha acordado só às 8 e saído às 9 para o trabalho. Lembro da expressão dele mudando quando eu disse isso. O rosto enrugado ficou tenso e ele me olhou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, quase no sussurro: então, tem alguma coisa muito errada nesse prédio. Fiquei tentando arrancar dele o motivo daquela frase, mas ele desconversou. Só dias depois, quando ganhei certa confiança, ele contou. Anos antes, no mesmo apartamento em que eu morava, viveu um homem chamado Augusto. Era professor, solteiro, reservado, muito parecido comigo fisicamente. Mesma altura, cabelo escuro, barba cerrada. Isso já seria estranho o bastante, mas o resto foi pior. Segundo seu Anselmo, os moradores começaram a vê-lo em 2 lugares ao mesmo tempo. Uma vizinha jurava tê-lo visto subir na escada enquanto ele conversava com o porteiro no térreo. Outro morador disse ter cruzado com Augusto no corredor, entrando no elevador e, ao sair do térreo, encontrado o mesmo Augusto sentado no hall, lendo jornal. Todos começaram a comentar que ele tinha um irmão gêmeo escondido, ou algum caso secreto. Augusto, no entanto, começou a ficar paranoico. Dizia que havia alguém usando o rosto dele, que sua imagem aparecia no espelho atrás dele, segundos depois do reflexo real, que ouvia sua própria voz chamando seu nome no banheiro, mesmo estando sozinho. 3 meses depois, ele foi encontrado morto, dentro do apartamento, enforcado. A polícia tratou como um suicídio, mas o porteiro disse que a cena era estranha demais. O corpo de Augusto estava no quarto e no espelho do guarda-roupa
Havia encontrado uma frase escrita com o dedo na poeira. E a frase dizia: "Ele entrou quando você me viu." Eu ri de nervoso quando ouvi aquilo. Agradeci pela história, subi e passei o resto da noite tentando não pensar nisso. Mas era impossível. Cada detalhe da rotina começou a parecer contaminado. O silêncio do apartamento, antes reconfortante, virou ameaça. Eu evitava olhar para os espelhos à noite. Passei a dormir com a TV ligada e a trancar a porta do quarto. Então vieram as mensagens. A primeira chegou às 2h46 da manhã. Era uma notificação do meu próprio número no WhatsApp. Pensei que fosse algum bug, algum backup estranho, mas quando abri, vi uma conversa que eu não lembrava de ter iniciado. Havia apenas uma mensagem enviada do meu número para o meu próprio número. Você fica melhor dormindo. Senti um frio tão intenso que minhas mãos começaram a doer. Verifiquei o horário. 2h43. Exatamente o momento em que eu estava acordado, deitado olhando vídeos no celular. Não tinha como eu ter mandado aquilo. Tentei apagar, bloquear, ignorar, mas na noite seguinte veio outra. Hoje eu quase consegui entrar. Não dormi. No trabalho comecei a parecer um fantasma. Olheiras fundas, tremor nas mãos, dificuldade para me concentrar. Minha colega Camila perguntou se eu estava usando alguma coisa, porque eu parecia fora de mim. Quase contei tudo, mas me segurei. Quem acreditaria? Eu mal acreditava. Decidi instalar câmeras no apartamento. Coloquei uma na sala, outra na cozinha e uma apontada para a porta do meu quarto. Se havia alguém entrando, eu descobriria. Passei o sábado todo configurando os equipamentos, tentando ângulos, ativando alertas de movimentos. Enfim, naquela noite dormi com o celular na mão e às 3h11 o alerta chegou. Movimentos detectados na sala. Meu coração disparou tanto que achei que fosse vomitar. Abri a câmera ao vivo, mas a imagem travou por alguns segundos. Quando finalmente carregou, vi a sala vazia, escura, iluminada apenas pela luz da rua entrando pela janela. Nada ali. Então, o segundo alerta apareceu. Movimento detectado na porta do quarto. Abri a outra câmera e quase deixei o celular cair. Havia alguém parado do lado de fora do meu quarto, olhando para dentro. Era eu. Não parecido comigo, não um vulto. Era meu rosto, meu corpo, meu cabelo bagunçado, a camiseta preta que eu tinha usado no dia anterior. A coisa estava imóvel, com a cabeça levemente inclinada, como se me observasse dormir. O rosto estava pálido demais, os olhos fundos demais, mas era eu, uma versão errada de mim. Fiquei sem ar. Não tive coragem de abrir a porta. Fiquei olhando a tela, completamente paralisado, enquanto aquela cópia permanecia ali, sem piscar. Em algum momento, a imagem falhou por um segundo. Quando voltou,
a figura tinha sumido. Eu me tranquei no banheiro até amanhecer. Na manhã seguinte, fui embora do apartamento e passei 2 dias na casa da minha irmã. Levei o notebook e mostrei a gravação para ela. Camila também viu, porque eu já não conseguia guardar aquilo sozinho. As duas tiveram a mesma reação. Pausa. Camila é a esposa da minha irmã. As duas tiveram a mesma reação. Silêncio absoluto e uma expressão de pavor. Minha irmã começou a chorar e disse que eu precisava jogar fora tudo aquilo, chamar um padre, um médium, qualquer pessoa. Camila, mais racional, sugeriu que talvez fosse alguém me perseguindo, algum invasor extremamente parecido comigo, alguma montagem. Mas eu vi a dúvida nos olhos dela. Ninguém conseguia explicar o que estava na gravação. E então aconteceu a pior parte. Na segunda noite fora da casa, minha irmã acordou com batidas na porta do apartamento dela. Eram quase 4 da manhã. Ela pensou que fosse eu, porque eu tinha saído para fumar na varanda pouco antes. Foi até a porta e perguntou quem era. Um rapaz respondeu do outro lado: "Sou eu, o Rafa. Abre." Só que eu estava dormindo no sofá da sala. Ela olhou para mim, me viu deitado e começou a gritar. Eu acordei no susto e as batidas continuaram, mais fortes, mais agressivas. Corremos até a porta, mas não abrimos. A voz insistia, agora irritada, imitando a minha perfeitamente. "Eu sei que você está aí. Ele não sou eu. Abra." Minha irmã ligou para a polícia. Quando os agentes chegaram, não havia ninguém no corredor. Mas o prédio inteiro acordou com a confusão. E uma vizinha do andar de baixo disse ter visto um homem, igualzinho a mim, descendo as escadas alguns minutos antes da polícia chegar. Naquele momento, eu soube que não adiantava fugir. Aquilo tinha saído do apartamento comigo. Voltei ao prédio dias depois, acompanhado de um médium, indicado por uma amiga da minha mãe. Eu estava cético, exausto e desesperado ao mesmo tempo. O homem se chama Elias. Tinha cerca de 60 anos e um jeito calmo que me irritava um pouco. Assim que entrou no apartamento, ele fechou os olhos e ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois abriu e disse: "Isso não é um espírito comum. É uma forma parasitária, uma duplificação." Não entendi nada. Então ele me explicou da forma mais simples que conseguia. Segundo ele, algumas presenças não querem apenas assustar, elas querem substituir. Alimentam-se da identidade da pessoa, dos hábitos, dos medos, da rotina, até aprenderem a vestir, entre aspas, aquela vida. Começam segundo reflexos, vultos, imitações de voz, aparições rápidas. Quanto mais a vítima percebe e teme, mais espaço dá para a coisa se fortalecer. Ela não quer te matar. Elias disse olhando para o corredor do quarto. Ela quer que os outros não saibam mais qual dos dois é você. Aquilo me destruiu por dentro. Elias fez uma limpeza no apartamento, acendeu velas, espalhou sal grosso,
Rezou em voz baixa por quase 2 horas. Em determinado momento, mandou que eu ficasse diante do espelho do banheiro e repetisse meu nome completo, minha data de nascimento e o nome da minha mãe, várias vezes, sem desviar o olhar. Ele disse que eu precisava fixar a minha própria identidade. Parecia ridículo, até eu perceber que o reflexo não repetia meus movimentos exatamente no mesmo tempo. Foi uma diferença mínima, um atraso de talvez 1 segundo, mas eu vi. Levantei a mão direita, meu reflexo levantou a esquerda, e só depois de um intervalo quase imperceptível senti as pernas falharem. Elias me puxou para trás antes que eu caísse e cobriu o espelho com um pano preto. Pela primeira vez, o vi perder a calma. Ele mandou que eu saísse do banheiro e não olhasse mais para nenhuma superfície refletida naquela noite. A limpeza terminou perto das 2 da manhã. Elias disse que a presença estava enfraquecida, mas não destruída. Segundo ele, eu precisava sair daquele apartamento definitivamente e, acima de tudo, ignorar qualquer manifestação. Não responder a mensagens, não olhar gravações, não atender vozes, não abrir portas. Ele existe porque você o reconhece. Foram as palavras exatas. Eu segui tudo à risca. Pedi demissão do apartamento. Aluguei um quarto provisório em outro bairro. Troquei de número, apaguei as câmeras e evitei até mesmo espelhos por algumas semanas. Aos poucos, as coisas pareceram melhorar. Nenhuma nova mensagem, nenhum vulto, nenhuma aparição relatada por familiares. Voltei a dormir, voltei a trabalhar, voltei a me sentir dono no meu próprio corpo. Até março do ano seguinte. Eu estava em um supermercado numa tarde comum, escolhendo café, quando uma senhora que eu nunca tinha visto na vida parou ao meu lado e disse: "Moço, você deixou sua filha sozinho no estacionamento." Eu não tenho filha. Olhei para ela sem entender e a mulher franziu a testa. "Ué, mas eu acabei de ver o senhor lá fora, entrando no carro com uma menininha de vestido amarelo." Meu corpo inteiro congelou. Perguntei como era o homem que ela viu, embora já soubesse a resposta. "Igualzinho ao senhor," ela disse, "igualzinho." Larguei a cesta e corri para o estacionamento, mas não havia ninguém, apenas carros, calor e o som distante do trânsito. Fiquei rondando entre as fileiras por vários minutos, chamando por alguém que eu nem sabia quem era, mas nada. Quando voltei para o carro, encontrei uma marca de poeira no vidro traseiro, 4 palavras escritas com o dedo. Eu cheguei primeiro de novo. Não contei isso a ninguém por meses. Ninguém. Porque naquele ponto eu já não sabia que qualquer atenção alimentaria aquilo. Passei a viver no automático, tentando fingir normalidade, enquanto evitava câmeras, fotos, espelhos e janelas escuras. Minha vida virou uma sequência de precauções absurdas. Eu dormia com um pano cobrindo o espelho do banheiro,
desligava a câmera frontal do notebook com fita isolante, nunca atendia videochamadas à noite e jamais, em hipótese alguma, respondia quando alguém me dizia ter me visto em algum lugar onde eu não estive. Mas a verdade é que ele continua por perto. Eu sei, porque às vezes acordo no meio da noite com a sensação de não estar sozinho. E quando reúno coragem para olhar para a porta do quarto, vejo a sombra de alguém parado do lado de fora, imóvel, esperando. Também sei porque em 3 ocasiões diferentes, amigos me perguntaram por que eu os ignorei na rua, quando eu sequer saí de casa naquele dia. E principalmente porque há 2 semanas meu celular tocou às 3h11 da manhã, número desconhecido. Eu não atendi, a chamada caiu. 1 segundo depois, chegou uma mensagem de voz. Não havia ruído de fundo, não havia interferência, só a minha própria voz, baixa, carinhosa, dizendo: você já cansou de fugir, agora é a minha vez de viver. Desde então, não durmo direito. Às vezes, fico encarando o meu reflexo por muito tempo, por tempo demais, tentando perceber se há atraso, se o sorriso está igual, se os olhos piscam no mesmo momento que os meus. Às vezes me pego duvidando de lembranças simples. Fui eu que coloquei o copo na pia? Fui eu que deixei a janela aberta? Fui eu que escrevi esse bilhete? A pior parte do doppelganger não é o medo de morrer. É o medo de um dia alguém olhar para mim e eu já não saber se sou eu de verdade. Se você estiver ouvindo este relato e já teve a sensação de ver alguém com o seu rosto ou as pessoas próximas juram ter falado com você em lugares onde você nunca esteve, faça uma coisa por mim. Não chame por ele. Não responda. E se um dia você passar diante de um espelho e notar que o reflexo demorou 1 segundo a mais para copiar seu movimento, corra antes que ele aprenda a respirar no seu lugar. Beijos de luz. Tchau, noturnos.